Olá, investidores! Qual foi a performance dos fundos da Grão no ano de 2023? Nesse vídeo, eu vou contar detalhadamente para você cada um dos fundos quanto rendeu e também comparar com o famoso CDI. Será que os fundos foram bem num ano tão difícil quanto o ano passado? Para você poder saber, acompanhe até o final desse vídeo. Mas antes, curte esse vídeo, comenta aqui, compartilha, já vai aqui no canal também, se inscreve. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar a outros investidores e disseminar ainda mais esse conhecimento. O ano de 2023 foi um ano muito difícil para os mercados financeiros. Para quem não lembra e só acompanhou o finalzinho, aquele rally dos ativos e tudo subindo, o ano de 2023 começou no Brasil com as lojas americanas quebrando. Depois da falência das lojas americanas, diversas outras empresas mostraram alguma dificuldade, inclusive a Light, que também pediu recuperação judicial. Além disso, o mercado de crédito privado como um todo acabou reprecificando de maneira um pouco errada, na minha visão, o preço dos ativos, pois havia ali um problema de liquidez, muitos investidores sacando por esse movimento de queda nas lojas americanas. Além disso, quando a gente olha para o mundo, a gente tinha uma guerra da Rússia com a Ucrânia acontecendo, a gente tinha alguns bancos quebrando nos Estados Unidos, em especial um banco chamado Silicon Valley Bank, que trouxe bastante turbulência para o mercado financeiro, e também teve, o que para mim foi muito icônica, a falência de um banco centenário, o Credit Suisse. Fora isso, ao longo do ano de 2023, tinha uma briga muito clara dos bancos centrais contra o dragão da inflação. Os bancos centrais buscavam controlar a inflação ao longo do ano de 2023, o que fez com que eles precisassem ter políticas monetárias restritivas. E se já não bastasse tudo isso acontecendo, no fim do ano tivemos a guerra de Israel contra o Hamas, que vem trazendo tensões para o Oriente Médio, que, lembre-se, é um grande produtor de petróleo. E quando você tem um problema nos grandes produtores de petróleo, você pode ter um problema de inflação à frente. Então, como eu falei para vocês, o ano de 2023 foi muito duro, muito complexo, muito difícil, e mesmo assim, os nossos fundos, seguindo toda a nossa filosofia de não fazer market time, de ter alocação estrutural e de buscar bons ativos por longo prazo, tiveram performances magníficas. E eu vou pegar uma colinha aqui para poder falar para vocês os números das performances. Vamos começar pelo nosso fundo mais famoso, o Arca Multimercado, sim, aquele que investe 40% em renda fixa brasileira, 30% em ações e negócios aqui no Brasil, 20% em ativos internacionais, dando exposição global em moeda forte, e 10% em fundos imobiliários. A nossa alocação, ela é estratégica. Esse asset allocation não muda, independente do que está acontecendo. E vamos ver se isso foi capaz de render um bom dinheiro para você no ano de 2023. Ó, pegando aqui o resultado do fundo Arca Multimercado 2023, nós tivemos uma performance de 143,17% do CDI. Uma performance incrível, uma performance entre os melhores fundos da indústria, sendo que muitos deles tentam acertar o melhor momento para comprar e vender os ativos, o chamado market time. E falando em valores nominais, porque eu sei que eventualmente você não sabe quanto foi o CDI de 2023, em valores nominais, esse fundo rendeu 18,68% no ano passado, bem acima daquele tão famoso 1% ao mês que os investidores buscam, às vezes ali numa renda fixa, durante um momento de maior tensão do mercado financeiro. Então, foi uma performance interessante, muito positiva. Mas como o fundo conseguiu ter essa performance num momento que o mercado teve toda essa turbulência que eu te falei? Porque nós tivemos alguns meses, foram poucos meses, mas eles foram responsáveis por retornos muito elevados, que o mercado ficou um pouquinho mais animado. Por que ficou mais animado? Porque havia uma expectativa de que a inflação estava ficando sob controle no mundo. Hoje, o principal tema que move o mundo, que move os mercados financeiros, é o controle inflacionário nas principais economias, com um olhar especial para os Estados Unidos ser a principal economia do mundo, a principal bolsa de valores do mundo. E ali, nós tivemos ao longo do ano dois momentos, com principalmente novembro e dezembro, com um movimento muito forte, onde o mercado acreditou que o Fed poderá, no ano que vem, ou seja, agora em 2024, cair a taxa de juros, ou seja, ir para um campo mais expansionista da sua política monetária. E como nós sempre estamos expostos aos ativos, ou seja, sempre teremos 30% de bolsa brasileira, 20% de ativos internacionais, que aqui em especial a gente tem bolsa norte-americana, o S&P 500 como parte relevante dessa alocação, nós conseguimos pegar esse movimento na veia. Nós não entramos atrasados, muito pelo contrário, conforme esses ativos iam caindo ao longo do ano, nós íamos comprando mais dele para poder realocar e rebalancear a nossa carteira.
Além disso, teve um movimento muito interessante, que foi um movimento de proteção da Arca. Quando você olha a Arca ao longo do ano de 2023, ela fez exatamente o que nós falamos para vocês que ela faria. Quando tem um dilúvio, o que a Arca faz? Ela protege, ela sobrevive, ela preserva a capital. E quando você tem um mar mais fácil, mais tranquilo, ela vai lá e surfa aquela onda, aproveitando a performance. Então, nos meses que nós tivemos todos esses problemas que eu falei para vocês, se vocês olharem o gráfico de performance do fundo, ele fica de lado. O fundo não fica caindo, perdendo todo o patrimônio. Ele preserva o patrimônio. Ele não vai crescer porque o mercado não está favorável, mas ele fica de lado, ele fica se protegendo. E quando vem o vento a favor, ele vai lá e surfa aquela performance de maneira positiva. E com isso, nós conseguimos gerar esse incrível retorno de 18,68% no ano de 2023, que é equivalente a 143,17% do CDI. Continuando aqui na família Arca, vamos falar do Arca Renda Fixa. Ao longo do ano passado, nós fomos provocados aqui muito pelo Bruno Perini, mas também por vocês, nossos investidores, que queriam um fundo Arca mais conservador. Muitos investidores não têm a capacidade de aguentar 60% de renda variável, não têm o psicológico, a força necessária para ver a cota balançando, subindo e descendo todos os dias. E aí nos pediam, montem um fundo conservador, coloquem um fundo mais papai com mamãe, um fundo que não tenha tanta volatilidade para a gente investir com vocês. E além de vocês, o Bruno Perini nos chamou um certo dia lá para o meio do ano e falou, olha, a minha avó precisa investir em previdência para fazer o planejamento sucessório dela. A Grão precisa me ajudar. Monta um fundo para minha avó. E aí nós sentamos na gestora com toda a equipe de alocação e pensamos qual seria o fundo ideal para a avó do Bruno Perini. E daí surge o fundo Arca Renda Fixa. O que ele faz? Ele investe apenas na parcela de renda fixa da estratégia do fundo Arca tradicional, ou seja, aqueles 40% correspondem a 100% da carteira do Arca Renda Fixa. E esse fundo foi lançado no meio do ano passado, logo depois dos eventos que nós falamos aqui de crédito que ocorreram ali em janeiro, fevereiro e março, basicamente. E no ano passado, esse fundo teve, pegando a minha colinha aqui para não errar o número na segunda casa decimal, 110,43% do CDI de retorno, com uma performance de 7,99%. Vale lembrar que ele não teve um ano inteiro, logo o CDI do ano inteiro não pode ser comparado contra os 7,99%. Tem que ser aquele período de aproximadamente 6 meses de vida que o fundo teve. Isso aqui é uma performance espetacular e prova que é um produto que faz sentido para quem é conservador, pois quando você olha a performance dele, foi quase uma linha reta. E o que ele faz? Investe 100% da carteira em ativos de crédito privado com boa qualidade de crédito, muito pulverizada a carteira, ou seja, nós temos milhares de ativos dentro deste fundo aqui de renda fixa, buscando exposição sempre a CDI mais uma taxa ou percentual do CDI, ou seja, nós não vamos correr o que nós chamamos de risco de mercado. Risco de flutuação na taxa pré, risco de flutuação da inflação ou de outros indexadores, né? Nós temos aqui então um fundo que, com uma estratégia super conservadora, rendeu 110,43% do CDI. Seguindo agora para os fundos da família Semear, que são os fundos não previdenciários da Grão. Nós temos hoje dois fundos. Eu vou começar a falar aqui pelo fundo dos sócios do Grupo Primo. Esse fundo foi um sucesso no lançamento dele, quando nós disponibilizamos para que vocês investissem com a gente no fundo dos sócios aqui do Grupo Primo. É um fundo que tem uma performance acumulada no ano de 132,21% do CDI, que é equivalente a 17,25%. Só que esse fundo tem uma estratégia de crédito estruturado. Então, quando você olha a performance dele, é literalmente, gente, uma linha reta. É óbvio que há um risco, é um produto que tem estratégia de crédito por trás dele, é muito complexo. Nós já fizemos vídeos explicando detalhadamente a estratégia desse produto e ele é um produto para investidor qualificado. Então, você pode olhar lá e pode investir nesse produto, que rendeu no ano passado 17,25% nominal ou 132,21% do CDI, o fundo dos sócios, o famoso fundo dos sócios. E por último, o Grão Renda Fixa, que foi um fundo que nós fizemos também para o investidor que queria entrar no fundo dos sócios, mas não é qualificado. Quem não é qualificado consegue acessar até 20% da estratégia do fundo dos sócios via o Grão Renda Fixa. Ele aloca 80% numa estratégia igual ao Arca Renda Fixa e 20% em uma estratégia igual ao Grão Yield, que é o fundo dos sócios. E no ano passado, ele teve uma performance espetacular de 119,98% do CDI, que seria equivalente no período que ele existe, que não foi ao longo do ano inteiro, foi um período menor, a partir de maio só, tá? Que ele rendeu 10,06% nominal. É uma performance espetacular.
Quando você olha todos os 4 fundos da Grão, num ano muito difícil para o mercado financeiro, muito turbulento, passaram o CDI com grande folga e bateram as suas metas. Todos os fundos entregaram performances para os nossos investidores. E fazendo o quê? Seguindo a nossa filosofia. Não fazer market time, alocar de maneira estrutural e visando o longo prazo com diversificação da sua carteira. Mas além disso, os fundos também estão com performances incríveis desde o início deles. Alguns dos fundos que eu falei para vocês aqui existem apenas a partir do ano de 2023, mas outros têm um histórico um pouquinho maior. Só que se você quiser saber o histórico dele desde o início, eu vou te dar uma missão. Entra na loja do seu celular, baixa o aplicativo da Grão Investimentos, faz o seu cadastro e olha lá, tá bom? Não vou contar nesse vídeo para vocês, para que vocês façam o download do nosso aplicativo e conheçam o melhor aplicativo para investir nos fundos da Grão. Nosso aplicativo foi feito com muito carinho para que você possa ter o máximo de informações. É tudo muito detalhado, tudo muito claro. Somos a gestora mais transparente do Brasil. Então, se você quiser saber como foi desde o início, que também foi bom, já deixo esse spoiler aqui para você, baixe o nosso aplicativo e invista com a gente via Grão. Pessoal, é isso. Agradeço vocês por terem ficado até o final. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.